As defesas civis de vários estados brasileiros estiveram aqui no Sesc Caiobá e Matinhos para debater o 4º Seminário Nacional sobre Enchentes e Deslizamentos de Terra. O assunto serviu para troca de experiências entre várias defesas civis. Estou agora com o Coronel Wallace Medeiros, que é da Defesa Civil de Niterói e esteve dando palestra aqui também no Seminário Nacional em Caiobá. Como é que foi essa palestra e o que o senhor pôde trazer até de exemplos para a cidade, já que o senhor com certeza viveu toda a tragédia lá em Niterói? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, aos organizadores desse seminário, um seminário muito importante que trata de assuntos que são uma demanda atual de todos os municípios, os entes federados também, estados e União, que versa sobre a segurança das pessoas no momento em que a gente está vivendo as condições adversas das mudanças climáticas. Então é um assunto bastante importante e bastante atual. E os desastres acontecem com essas situações, né? Exatamente. Infelizmente, um resultado disso são desastres que a gente tem visto acontecer de forma cada vez mais corriqueira, e é algo que nos preocupa bastante. O meu intuito aqui foi apresentar as inovações do Defesa Civil do município de Niterói, no Rio de Janeiro. A gente tem trabalhado bastante com foco em ações preventivas e no fortalecimento da resiliência do município, investindo muito em tecnologia de monitoramento meteorológico, que é um grande problema por conta dos riscos geológicos, de deslizamento, também de alagamentos. Temos investido bastante em obras de contenção de encostas também. Nós temos um município que tem a geografia bastante acidentada, ele é espremido entre o mar e a montanha e, infelizmente, a gente conta com uma situação complicada, que é das ocupações de imóveis em áreas de encosta. Então, está sendo feito um trabalho muito sério em Niterói e que tem reverberado para o Brasil todo. A gente tem tido a oportunidade de apresentar nosso trabalho para vários estados, vários municípios, e aqui não foi diferente. Fico muito feliz de poder trazer essa mensagem para cá, a mensagem do prefeito Axel, que me orientou a estar aqui, apresentar as ações que temos feito no município de Niterói, para que a gente consiga, numa troca saudável de conhecimentos, aproveitar momentos iguais a esse para aprimorar tanto a nossa quanto a Defesa Civil aqui do Estado também. Uma dificuldade bem grande, você até colocou aí, essa questão dos acidentes geográficos, Aqui no Paraná, em Almirante Tamandaré, existem pessoas também morando em áreas passíveis de deslizamento. O que fazer, preventivamente para evitar que os acidentes aconteçam? A Defesa Civil ela tem que assumir um papel de prioridade na gestão pública, principalmente a nível de gestão pública municipal, porque o município é o gestor do espaço, do território. Então o município ele tem que investir principalmente em ações preventivas, principalmente monitorando essas ocupações irregulares, evitando que elas aumentem cada vez mais. Mas para isso é necessário um trabalho que demanda um esforço muito grande, que é de mapear as áreas, conhecer efetivamente quais são as áreas que não podem ser ocupadas, entender qual é a dinâmica da ocupação e entender também a condição social e vulnerabilidade dessas pessoas para trabalhar de forma correta. Porque normalmente essas pessoas elas não vão lá porque querem, simplesmente porque não têm condições mesmo, Corretíssimo. Ninguém está em situação de vulnerabilidade, uma situação dessa de risco porque quer. Então, cabe ao poder público gerar um entendimento até a nível social e aprofundar isso para entender a realidade de cada família e ter um trabalho mais particularizado, mais detalhado e agir de forma a atender a pessoa da melhor forma possível. Isso é um trabalho preventivo e também você consegue trabalhar hoje em dia, de acordo com as tecnologias de geoprocessamento, geomonitoramento, entender a condição de risco de cada encosta especificamente em determinados tipos de chuva ou volume, tanto acumulados quanto instantâneos. E aí você consegue também fazer ações preventivas e no momento que pode antecipar um desastre, emitindo alertas, avisando as pessoas e tendo logicamente toda uma dinâmica de deslocamento para locais seguros, porque efetivamente a gente tem um problema hoje. A gente tem que ter uma solução de curto prazo, uma de médio e uma de longo prazo. É essa mais rápida, principalmente nos casos de desastres. Aqui no Paraná, recentemente, aqui no caminho de Curitiba até o litoral, a gente teve um deslizamento sério de terra que acabou matando pessoas numa rodovia. Isso preventivamente teria que ter sido feito com certeza alguma coisa. Não foi, agora está sendo realizado. Ou seja, na verdade, você muitas vezes tem que correr atrás de prejuízo. Exatamente. É um desafio dos gestores de defesa civil. Quando eu falo de defesa civil a gente tem que entender como um sistema, É um órgão específico que coordena, mas ele tem que ter uma transversalidade com os demais órgãos da gestão pública. Eles têm que conversar
juntamente e serem uníssonos no entendimento. Temos vivenciado, né, eu vou dar o exemplo do ano de 2022 para cá, verão de 2022, uma série de eventos meteorológicos com chuvas não esperadas. O sul da Bahia, por exemplo, estava vivenciando um momento de situação de calamidade pública em decorrência da seca. Estavam com plena operação carro-pipa por seca naquele momento. E, de repente, veio uma chuva, uma pancada de chuva muito forte que inundou vários municípios daquela região, né? Foi uma situação muito complicada. Eu vou destacar um outro também que foi muito problemático, que foi o de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, uma região serrana que tem em seu histórico vários desastres que já ocorreram no passado, mas esse particularmente 2022, ele foi assim, de um volume de chuva extremamente alto, mais de 500 milímetros em menos de 6 horas, né, um volume de chuva assim, muito grande, e por mais incrível que possa parecer, exatamente 30 dias depois, ou quase que isso, teve uma chuva quase ou maior do que aquela, no mesmo volume praticamente. Ou seja, a gente tem que acordar hoje para ter uma melhor visão para previsão de cenários futuros. Porque o grande desafio agora é fazer essa observação, prever os cenários, estimar os cenários, programar e para aqueles cenários futuros a gente ter uma resposta mais adequada e com certeza, eu falo de resposta, mas ter maiores investimentos mais pomposos, mais robustos em prevenção. Bom, os institutos meteorológicos também ajudam, né, em toda essa questão. Como fazer parcerias também com esses institutos? Essa rede de monitoramento meteorológico ela é muito importante. A gente tem órgãos a nível federal, a níveis estaduais e a níveis municipais. Em Niterói, a gente passou por um grande desastre em 2010, que foi o desastre do Morro do Bumba, né, que impactou bastante a cidade. E a administração pública de 2013 para cá, ela pensou em investir em algumas áreas super importantes, né? Uma delas, que eu destaco como uma das mais importantes, é do monitoramento meteorológico. Então, Niterói hoje conta com um centro de monitoramento específico do município, que dá uma previsão meteorológica para o município de Niterói. Eu agora, se eu acessar meu celular aqui, eu vou ver como é que está o tempo hoje e vou ver a previsão para amanhã e para depois da manhã. Isso dá uma capacidade de gestão adequada para o servidor público, para o gestor de defesa civil, mas também dá para toda a população uma condição dele se preparar. Agora, a realidade não é a mesma para todos os municípios. Então essas parcerias são super importantes. E eu acho assim que tem que se aproximar um pouco mais e pegar todos esses dados, tanto a nível federal, estadual e municipal, e na verdade compilar esses dados, porque esses dados trabalhados em conjunto, eles geram um resultado mais assertivo também. Quando dá um alerta, tem como avisar a população? O que se faz exatamente? Então, essa questão do alerta, ela é muito importante porque a gente está mexendo com uma coisa que é a cultura preventiva do cidadão, né? Em geral, a gente não vê muita cultura preventiva, porque o cidadão ele não sai da sua casa pensando em um desastre. Ele sai pensando nas atividades que ele vai fazer no dia a dia e geralmente nós temos tantos problemas no dia a dia e que esses problemas tomam nossa atenção e dificilmente a gente vai pensar num desastre que pode ter uma recorrência um número de anos e meses um pouco mais afastado. Então, há de se fomentar junto à população uma consciência preventiva. Em Niterói, nós temos um pouco menos de 500 mil habitantes e nós temos hoje, treinados por nós, mais de 2.600 voluntários. Eles passam por um treinamento e a gente fala com eles diariamente através de 153 grupos de WhatsApp. E o falar diariamente significa que todo dia a Defesa Civil está mandando mensagens para eles. E não são mensagens sobre desastres, são mensagens do dia a dia. Por exemplo, um dia que está com baixa umidade relativa do ar, a gente manda uma mensagem informando que em função da baixa umidade relativa do ar, não é interessante que ele faça exercícios físicos em determinados horários, ou que ele consuma bastante água. E o cidadão de Niterói, ao sair de casa de manhã, ele sabe se vai chover ou não vai, vou levar guarda-chuva ou não vou, vou precisar levar um casaco ou não vou precisar. Então, a Defesa Civil ela começa a entrar no cotidiano do cidadão. Acaba sendo uma necessidade. Exatamente, ele vai buscando informação ali. E quando for uma informação de cunho mais emergencial, a informação está ali, vai ser mais fácil para ele digerir. E ele digerindo com mais facilidade, a gente entende que a resposta é melhor, ela é mais incisiva por parte deles, né? E eles entendem melhor, compreendem e acabam executando aquilo que é orientado da melhor forma possível. Isso tem sido fundamental para evitar desastres no nosso município. A comunicação. A comunicação. A comunicação, que é o que vocês estão fazendo aqui, facilitando. E eu vou pegar um gancho com esse seu sorriso para dizer que a comunicação tem que ser amigável. A comunicação de defesa civil, por muito tempo, ela tem sido uma comunicação muito enrijecida, né? Muito fria, né? Eu como tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, né, eu sou da ativa ainda,
E eu peguei de uma época que a comunicação era muito fria mesmo, muito quadrada, digamos assim. Inclusive com as mídias sociais a gente foi aprendendo a comunicar melhor. Um vídeo que ele é feito numa mídia social, se ele é feito de forma muito fria, a visualização é muito menor. E quando ele tem uma pitada de algo que chame atenção, até um pequeno teor de comédia, mas sem deixar de passar a mensagem que tem que ser passada, a visualização é muito maior. Inclusive o que a gente tem recebido, né, o retorno da população tem sido muito bom. Muito bem, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Valeu.